função que iremos analisar agora pertence à categoria lógica. Aliás, é a função mais famosa dessa categoria, é a função C. Muitos usuários iniciantes temem essa função, mas ela é muito simples, não é complicada não. Ela dá um poder de decisão para a sua planilha. Se uma determinada célula retornar um resultado A, ela vai executar a tarefa X. Se retornar o resultado B, vai executar a tarefa Y e assim por diante. Isso não é complicado. Vamos para a planilha para ver a estrutura dessa função e também um exemplo como que ela funciona, um exemplo prático. Vamos para a planilha? A estrutura da função C é constituída por 3 campos. Primeiro, teste lógico, qualquer valor ou expressão que possa retornar verdadeiro ou falso. Campo valor se verdadeiro, que recebe a instrução quando a resposta do teste lógico for verdadeira. E por fim, campo falso, que recebe a instrução do teste lógico quando esse retornar falso. Para entender o funcionamento dessa estrutura, vamos utilizar essa planilha, onde na coluna A nós temos valores de venda, na coluna B nós vamos ter o desconto sobre o valor de venda. O valor final, que vai receber o valor descontado ou não, segundo as regras pré-estabelecidas na tabela constante entre as colunas E e F. Portanto, se o valor da venda for maior que 2.000, receberá um desconto de 2%. O valor final será o valor da venda menos o valor de desconto, existindo ele ou não. Com o cursor sobre a célula C1, vamos inserir a fórmula do valor final, que é o mais fácil. Então, nesse caso, vai ser igual à célula A2, que contém o primeiro valor de venda, menos B2, que no final ela vai ter aí o valor do desconto. Então, A2 menos B2 resulta no valor final. Confirmando a fórmula da célula, vamos lá clicar na alça de preenchimento e arrastar até o final, para que a fórmula se estenda por toda a tabela. Com o cursor sobre a célula B2, vamos agora inserir a função para calcular segundo os parâmetros pré-estabelecidos. Abrindo o assistente de função, o comando inserir função, nós vamos carregar a função C, da categoria lógica, que pertence à categoria lógica, a janela, a tela da função C. Neste formulário, nós temos lá o campo teste lógico, onde nós vamos inserir a seguinte informação. Com o cursor sobre o campo teste lógico, vamos inserir o cálculo dessa maneira. Clique sobre a célula A2 e informe que A2 é maior que 2.000, 2.000 digitado. Ele vai retornar falso, porque 1896 não é maior que 2.000, então ele retorna falso nesse teste lógico. Passando o cursor para o campo valor se verdadeiro, nós vamos inserir a seguinte expressão: A2 multiplica F2. Então clique sobre a célula A2, que contém o valor 1896, vezes o valor da célula F2, que é os 2% de desconto. Fixamos esse valor colocando cifrões na frente do F, que determina a coluna, e na frente do 2, que determina a linha. Ele já resulta o cálculo, é igual a 37,92. Mudando o cursor para o campo valor se falso, nós vamos inserir a seguinte expressão: A2, que é o valor constante na célula A2, portanto clicamos sobre a célula A2 e multiplicamos por zero. Pela regra da matemática, qualquer valor numérico multiplicado por zero é igual a zero. Então isso diz que se ele não responder o teste lógico, ou seja, se o teste lógico for falso, A2 maior que 2.000 é falso,
né, portanto não é maior que 2.000, que é o caso dessa primeira célula, ele vai retornar 0, portanto não tem valor de desconto. Tá? Ele diz que é igual a 0 e já dá o resultado da função, porque todos os campos estão preenchidos. Clique sobre o botão OK e aí ele confirma o valor, né? Nesse caso 0. Clique sobre a alça de preenchimento e arraste o cursor até o final da tabela, para que ele espalhe a função por toda a tabela. Uma observação a se fazer sobre a função C é que se algum campo não for preenchido, ele retorna a identidade do campo. Por exemplo, se eu não preencho o campo falso, nesse caso, né, da célula B2, ele retornaria a palavra falso. Não é? Se o campo verdadeiro não for preenchido, né, e a condição for verdadeira, ele retorna a palavra verdadeira. Tá? Por isso que nós temos que preencher todos os campos e deixar que a planilha, que a função julgue o valor que ela enxergar na planilha. Assim nós concluímos o preenchimento dessa tabela utilizando a função C.